Socorro, Marcelo, me ajude. Eu comecei a falar com meu amigo sobre a Bíblia. Ele disse que a Bíblia está cheia de erros, que ela foi manipulada ao longo dos séculos, que ela é cheia de contradições e coisas que não estão no original. Me ajude. O que eu faço? Calma, assiste esse vídeo. Meu nome é Marcelo Santos, seja bem-vindo ao Somos Um, Universitários Missionários. A Bíblia é cheia de erros, contradições e manipulações. Essa é uma das maiores mentiras já contadas e muita gente acredita nessas mentiras e fica espalhando por aí. Vamos falar então primeiro dessa questão dos erros e contradições que existem na Bíblia. Quando alguém vier falar com você isso, que a Bíblia está cheia de erros, está cheia de contradições, faça uma pergunta muito simples. Quais? Pergunta de quais erros, de quais contradições ele está falando. Normalmente essa pessoa não vai saber, porque ela ouviu o galo cantar em algum lugar, mas não sabe exatamente de qual contradição ou qual erro ela está falando. Mas se ela disser, você vai poder responder. Se você não tiver a resposta na hora, você vai dizer, aguarde um pouquinho que eu vou pesquisar um pouco sobre isso. E se você pesquisar um pouco, eu lhe garanto que você vai achar uma resposta satisfatória, tá? O que acontece é que muitos desses aparentes erros e contradições já são resolvidos de cara quando você para pensar que a Bíblia não é um livro moderno. A Bíblia não é um livro comprometido com o racionalismo, com o empirismo e com as regras científicas da era moderna. A Bíblia tem... apresenta, por exemplo, arredondamento de números, né? Um texto diz que o rei de tal lugar tinha 50.000 soldados, e outro diz que ele tinha 53.215 soldados. Obviamente um deles arredondou, mas isso não é erro. É um recurso de linguagem, tem muitos recursos de linguagem, tem muitas metáforas na Bíblia, tudo isso é explicado por esse entendimento de que a Bíblia não tem um compromisso com o leitor moderno no entendimento de exatidão matemática, estatística da coisa. Mas a maioria desses erros pode ser resolvido ponto a ponto se você não tem preconceito de cara com as escrituras, tá? Agora a questão das manipulações, né? Que o texto original da Bíblia se perdeu e que o que temos hoje é um texto corrompido, manipulado pela Igreja Católica e que, portanto, não se pode confiar na Bíblia, tá? Essa fala representa uma profunda ignorância de uma série de coisas. Primeiro, de como são feitos os textos da Antiguidade. Nenhum texto da Antiguidade você tem na sua versão original. Todos os textos da Antiguidade, os principais, se perderam, né? As Memórias de Júlio César, Ilíada, a República de Platão, a Odisseia, enfim, não temos nada disso no original. Por quê? Porque são muito antigos, porque são textos de 2, 3, 4 mil anos de idade. O original se perdeu. O que chegou a nós são cópias de cópias de cópias. E ao contrário do que se pode imaginar, quanto mais cópias, melhor para recuperar o original do texto. Porque quanto mais cópias você tem e quanto mais diferentes elas estão entre si, quanto mais pequenas diferenças elas têm entre si, você reconstrói o texto original com um grau de confiança muito bom. É assim que todos os historiadores trabalham com todos os textos antes da Idade Média, né? Porque o papiro, o pergaminho da época dos originais se perdiam e o que temos são cópias. E a Bíblia, ela satisfaz todos os critérios de exatidão que os historiadores usam com os outros textos, que são a proximidade dos textos com o manuscrito original, o manuscrito em relação ao contexto que foi escrito, a quantidade de cópias, as semelhanças e diferenças entre as cópias. Em todos esses critérios, a Bíblia ela dá de 10 a 0 em qualquer outro texto da Antiguidade, né? E quanto à questão de que ela foi manipulada, quem fala isso não entende muito bem o que acontecia na Idade Média, tá? Na Idade Média, a igreja oficial não tinha necessidade de manipular o texto, porque a maioria das pessoas não tinha acesso ao texto. Primeiro, a maioria das pessoas era analfabeta.
E segundo lugar, os textos ficavam guardados dentro das dependências da igreja, só os padres, os monges, é que tinham acesso. A estratégia da igreja não foi manipular a Bíblia, mas foi esconder a Bíblia. Tanto é que eles não manipularam que muito do conteúdo que está na Bíblia era contrário às práticas que eles tinham e acabaram deflagrando a reforma protestante. Se eles tivessem manipulado, eles não teriam deixado muita coisa que está lá e que está lá até hoje. Por fim, só para terminar um pouco essa reflexão, se Deus não existe, não faz diferença se a Bíblia foi manipulada ou não, porque é tudo produto humano. Se Deus existe, mas ele não se revelou, também não faz diferença. Mas se Deus existe e se revelou na Bíblia, então Deus, temos grandes motivos para crer que Deus preservou a Bíblia como ela é até hoje, tá? Então, uma última pergunta que fica é: devemos ler a Bíblia literalmente? Como devemos entender e interpretar a Bíblia? Isso fica para o nosso último vídeo a respeito da Bíblia. Fica com Deus.